Olá! É com muita alegria e carinho que eu convido para refletir sobre a missão sublime de Maria e José, pais de Jesus, como seus exemplos moldaram a trajetória espiritual, não apenas do Filho de Deus, mas de toda a humanidade. O Espiritismo, ao apresentar a vida de Maria e José, não nos oferece um simples relato histórico, mas um convite profundo à reflexão sobre a educação moral e espiritual que todos nós, como pais e filhos, temos o compromisso de cumprir. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec afirma que a missão de cada um de nós está intimamente ligada às nossas atitudes diárias, porque a verdadeira grandeza não se encontra nos atos extraordinários, mas na perseverança em fazer o bem no cotidiano. Maria e José, ao educarem Jesus, não apenas cumpriram um papel biológico, mas exerceram uma função divina, que ecoa até hoje como exemplo de amor, fé e dedicação incondicional. Como nos lembra Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, toda missão que parece simples na aparência possui uma profunda profundidade de ensinamentos espirituais, que muitas vezes não vemos de imediato. Portanto, a história de Maria e José nos convida a compreender que a vida cotidiana marcada pelo trabalho, pelo amor, pela humildade, pode ser o terreno fértil para o cumprimento de grandes missões espirituais. Maria, mãe de Jesus, é uma das figuras mais sublimes da espiritualidade. A sua história nos revela a grandeza da alma humana, quando se coloca a serviço de um plano divino. Maria não foi escolhida aleatoriamente para ser mãe do Salvador. Na visão espírita, ela já era uma alma de elevada evolução espiritual, cujas virtudes se manifestavam através de sua obediência e fé inabalável. Em suas encarnações passadas, Maria já havia demonstrado grande pureza moral e uma profunda conexão com as leis divinas, o que a tornou a mais indicada para essa missão. Divaldo Franco, em suas palestras, afirmou que Maria foi escolhida para essa missão porque representava a mais pura expressão de confiança em Deus e o amor incondicional ao próximo. Ela foi a alma que aceitou com serenidade a fé, a tarefa de ser a mãe do Cristo, ciente da grandeza e da responsabilidade de sua escolha. Essa aceitação se deu por meio de sua entrega total à vontade divina, como vemos no momento da anunciação, quando Maria diz: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Este sim de Maria não foi apenas uma resposta verbal, mas uma entrega total, uma fé profunda em Deus. Em A Caminho da Luz, Emmanuel nos ensina que Maria era uma alma que, além de sua pureza de coração, já possuía uma preparação profunda para a missão que lhe destinava. Ela não seria apenas a mãe biológica de Jesus, mas sua mãe espiritual, colaboradora de todos os processos que levariam à transformação da humanidade. Já José era considerado o pai justo e humilde. José, esposo de Maria, foi um exemplo perfeito de homem justo e responsável. Em sua simplicidade de carpinteiro, ele se mostrou digno de ser o pai terreno de Jesus, não pela sua posição social ou riquezas materiais, mas pela grandeza moral de seu caráter. José, embora silencioso nos relatos históricos, desempenhou um papel fundamental na educação de Jesus, fornecendo-lhe, por exemplo, um modelo do trabalho honesto, da paciência e da fidelidade aos desígnios divinos. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ensina que a verdadeira virtude é aquela que se expressa nas atitudes cotidianas, naquelas ações aparentemente simples, mas que refletem o grande amor e a dedicação ao bem. José, ao aceitar Maria, sua esposa, grávida do Filho de Deus, e proteger a criança como seu filho, demonstrou uma fidelidade ao plano divino, uma fé em comum. Em suas obras, Divaldo Franco destaca que José foi o protetor de Jesus, mas também um grande educador que, com seu exemplo de trabalho e humildade,
ensinava ao filho Jesus as virtudes do esforço, da perseverança e da justiça. José não era apenas um carpinteiro de ofício, mas um homem de Deus, que sabia que sua missão era auxiliar na formação de Jesus, o Cristo, mas também ser um exemplo para todos nós. E Jesus se desenvolveu e teve um ambiente muito importante de aprendizado espiritual, que foi a casa de Nazaré. A casa de Nazaré foi um lugar onde Jesus passou os primeiros anos de sua vida e foi também um local de grande aprendizado, tanto para ele quanto para aqueles que conviveram com ele. O ambiente criado por Maria e José, longe das pompas e circunstâncias de palácios e templos, foi onde Jesus aprendeu as lições mais profundas da vida espiritual: humildade, fé, trabalho e amor incondicional. Em Vinha de Luz, Emmanuel explica que o lar é o primeiro e mais importante centro de educação espiritual, e no lar que as virtudes começam a ser cultivadas, e por meio do exemplo dos filhos que aprendem os valores morais e espirituais que levarão para toda a vida. Assim, a casa de Nazaré, com toda a sua simplicidade, foi sem dúvida o primeiro tempo de aprendizado para Jesus. Foi ali que ele aprendeu não apenas como Maria e José, mas também com os pequenos gestos diários de convivência e amor que ele se prepararia para sua grande missão. Em O Livro dos Espíritos, na questão 909, lembramos que a educação moral começa desde os primeiros momentos de vida, e é ela que prepara o espírito para a verdadeira felicidade, ensinando-o a viver em harmonia com as leis divinas. A casa de Nazaré foi o centro que Jesus aprendeu a viver de acordo com as nossas leis. E o papel de Maria e José na preparação de Jesus foi uma missão sublime. Foi muito mais profundo do que simplesmente criar um filho. Eles estavam preparando o Espírito de Jesus para a sua missão divina. Cada gesto, cada palavra, cada atitude de Maria e José foi um passo na formação espiritual de Jesus, que não só estava sendo educado para ser filho de Deus, mas também para ser um exemplo para toda a humanidade. Em A Gênese, Kardec afirma que os grandes espíritos que receberam missões elevadas não chegam a esse nível por acaso, são preparados ao longo de várias existências. E suas missões são resultado de suas escolhas e ações passadas. A preparação de José Maria não se deu apenas nessa encarnação, mas por meio de muitas existências e experiências espirituais que os tornaram aptos a educar um ser tão elevado quanto Jesus. Emmanuel, em um livro Caminho, Verdade e Vida, nos ensina que Maria e José não eram apenas pais terrenos, mas educadores espirituais, guiando o Filho de Deus pelo caminho da humanidade, do amor e da devoção à vontade divina. Eles foram, assim, os pilares fundamentais para o cumprimento do plano divino, ensinando Jesus as virtudes humanas e preparando-o para a grandiosa missão de redenção da humanidade. E isso reflete diretamente na educação espiritual e no papel dos pais na formação moral dos seus filhos. A verdadeira missão dos pais, ela vai além de um simples cuidado material. Ser pai e mãe é ser o primeiro educador espiritual, pois é no lar que se cultivam as virtudes que formarão o caráter do filho. Maria e José entenderam que sua missão era transformar o Espírito de Jesus, não apenas para a vida terrena, mas também para a missão divina que ele deveria cumprir. Em O Despertar do Espírito, Joana de Ângeles nos diz que a educação espiritual não é apenas uma tarefa secundária, mas a mais importante, pois ela prepara o espírito para todas as situações da vida de acordo com as leis divinas. Maria e José foram mestres nesse sentido, educando Jesus para ser o exemplo de amor, de serviço e de fé que ele viria a ser. Como Kardec ensina em Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira educação começa no coração e se reflete nas atitudes diárias. Não há virtude maior que ensinar pelo exemplo. Portanto, ao refletirmos sobre a vida de Maria e José, podemos ver como suas escolhas e atitudes moldaram não só o destino de Jesus, mas o destino espiritual da humanidade. Eles não eram apenas pais biológicos, mas educadores espirituais, cujo exemplo de amor, fé e devoção permanece vivo até hoje. Em Caminho da Verdade e Vida,
Emmanuel nos lembra que a missão de todos os pais é educar seus filhos para a vida eterna, ensinando-lhes a viver em harmonia com as leis divinas, pois é através do amor que encontramos o verdadeiro caminho da evolução. Que possamos, então, seguir esse exemplo, oferecendo aos nossos filhos ou a todos os que estão sob a nossa responsabilidade o melhor de nós mesmos, para que eles cresçam não apenas com conhecimento, mas com profundo senso de moralidade, amor e fé. Como Kardec afirmou, o futuro da humanidade depende da educação moral e espiritual que damos aos nossos filhos, que possamos, em nossas ações diárias, como ser como Maria e José, guias de exemplo, amor, fé e virtude. E para continuar nessa reflexão sobre a missão desses dois seres tão incríveis, Maria e José, não podemos deixar de recordar o momento sublime da Anunciação, quando o anjo Gabriel, enviado por Deus, trouxe à jovem Maria a notícia de que ela seria a mãe do Salvador. Esse episódio não apenas marca o início da missão de Maria, mas também revela aspectos profundos da confiança em Deus, da humanidade e da fé inabalável que Maria demonstraria ao longo da sua jornada. Na visão espírita, a Anunciação não foi apenas um evento extraordinário, mas um momento carregado de significados espirituais que reverberam até os dias de hoje. Emmanuel, em Caminho da Verdade e Vida, afirma que aquela que aceitou ser mãe de Cristo não estava apenas aceitando, entregando ao desconhecido, mas estava abrindo seu coração à grandeza de uma missão eterna, a qual se consagraria por toda a sua existência. Então agora eu vou ler um trecho do livro Maria de Nazaré, que foi psicografado por Divaldo Franco. Caíra a noite na cidade de Nazaré. A jovem Maria, após cuidados com o lar, recolheu-se a seu leito, para o necessário repouso e o indispensável refazimento de todas as suas energias. Recostou a cabeça ao travesseiro e, entrando em estado de oração, sentia-se imensamente agradecida pela bênção da vida e pela harmonia do lar. Adormeceu asserenada ao lado de José. Súbito estremeceu agradavelmente, coração aos saltos, e quis abrir os olhos, pressentindo alguma coisa inusitada. Inspirou fundo e ouviu. Ela, de pronto, abriu os olhos, espantada. Aos pés de seu leito, via um espírito envolvê-la num clima de profunda ternura. Quem é você? Perguntou Maria naturalmente. Sou Gabriel, Maria, e venho trazer-lhe da parte de Deus uma notícia imensamente feliz. A mim? Da parte de Deus? Alegre-se, Maria. O nosso Senhor e Mestre estará com você. Por isso, pode considerar-se a bendita entre todas as mulheres. Maria sentia-se perplexa. Comovida, diante da saudação do Espírito Gabriel, ficou a refletir sobre o que desejava aquele ser de um aspecto profundamente amoroso. Ele lhe olhou com ternura e sorriu. Não tenha receio, Maria. Deus confia seu coração amigo, e por isso mandou-me avisá-la de que você vai ficar grávida, e depois do tempo certo você dará à luz. Eu? Sim, Maria. A este filho que nascerá de seu ventre, você lhe dará o nome de Jesus. Breve pausa, e Gabriel continuou. Jesus será o portador da luz para esse mundo e trará a todos os homens o que se faça necessário para a redenção espiritual dessa humanidade terrena. Jesus? Balbuciou Maria. Jesus é o Filho do Altíssimo e virá em nome do Pai Celestial chamar para o seu aprisco as ovelhas transviadas para alimentá-las com mais amor e pessoalmente desvendará um mundo novo a todos os menos felizes. Maria estremeceu. Devo estar delirando, afirmou a jovem, procurando sentir-se e se apalpando para ver se estava acordada. Não é possível que para alguém sem qualidades o Pai Celestial confiasse tão nobre tarefa. Gabriel sorriu. Jesus pessoalmente ditou: conhece o fruto de cada alma, Maria, e ao escolhê-la para ser sua mãe e José seu pai, é porque conhece o tesouro e afeto dos seus corações, e também a fidelidade que vocês são testemunho à lei do amor que rege as nossas vidas.
Maria levantou-se, caiu de joelhos aos pés do Espírito de Gabriel, e deixando extravasar toda a sua fidelidade, afirmou: Serei a serva do Senhor Jesus, Gabriel. Rogo-lhe por isso, que se faça em mim toda a vontade daquele que virá a ser meu filho, e que além de filho é meu Senhor. Gabriel, inclinando-se, fê-la levantar-se e beijou-lhe enternecidamente o coração. Maria, o Senhor está consigo. E diante dos olhos da jovem, Gabriel desvaneceu-se em meio a uma poeira de estrelas cintilantes, deixando um rastro de perfumes celestiais. Maria voltou ao deitar-se, suas mãos, num gesto natural e de grande ternura, repousaram sobre seu próprio ventre, oferecendo-se à divina maternidade. O momento de anunciação, quando o anjo Gabriel se apresenta diante de Maria, é descrito nos evangelhos, mas ao olhar na doutrina espírita é ainda mais profundo, pois revela os princípios da aceitação da missão divina. No livro psicografado por Divaldo, o Espírito de Maria fala da sua experiência, dizendo que não foi o medo que me tomou, mas a total confiança nos desígnios de Deus. Sabia que estava sendo escolhida, não por minha capacidade, mas por minha entrega e fé. Essa mensagem cheia de luz e transcendência é um anúncio da vinda de um novo tempo para a humanidade. Gabriel não traz apenas a notícia do nascimento, mas a chegada de um novo ciclo espiritual na Terra. Como nos ensina Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, o anúncio de Gabriel era o sinal de que o plano divino para a redenção da humanidade estava em curso, e que Maria era a escolhida para ser a colaboradora fiel deste plano, um plano de transformação espiritual para todos os povos da Terra. Maria, com sua plena fé, poderia ter se perguntado como isso seria possível, como uma mulher simples de Nazaré poderia ser escolhida para tamanha missão. Mas ao invés de duvidar ou questionar, Maria respondeu com uma entrega total à vontade divina, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor. Essa aceitação de Maria é um exemplo sublime de confiança absoluta em Deus e no seu plano. Ao dizer: faça em mim toda a sua vontade, daquele que será meu filho e além de filho é meu Senhor, Maria não estava apenas aceitando uma missão, mas estava se colocando à disposição de Deus de forma plena e incondicional. Para ela, o que mais importava para cumprir a vontade divina sem questionamentos e sem reservas. Ela se tornou nesse momento um instrumento perfeito para a realização de um plano que transcenderia o tempo e o espaço, tocando os corações das gerações futuras. E a caminho da luz, Emmanuel nos ensina que Jesus não viria ao mundo apenas para nascer, mas para reencarnar as esperanças da humanidade que buscava desesperadamente um farol de luz. Maria, ao aceitar ser a mãe de Jesus, estava também aceitando ser o primeiro farol de luz que iluminaria o caminho da humanidade. Maria e José, com sua missão de pais espirituais, não apenas educaram Jesus, mas deixaram um legado eterno para todos nós, a importância de vivermos com fé, dedicação e humildade, como espíritos que cumpriam com perfeição a missão a eles confiada. Maria e José são exemplos mortais de como a verdadeira paternidade e maternidade não são apenas biológicas, mas espirituais. Eles nos ensinaram que com amor, entrega e fé podemos ser instrumentos de providência divina, conduzindo não só os filhos físicos, mas todos aqueles a quem temos a responsabilidade de educar e amar para a luz da evolução espiritual. Como o Evangelho nos ensina, o verdadeiro valor de um ser humano está na missão, que ele cumpre com fidelidade, e não nas glórias mundanas que ele alcança. Que possamos seguir o exemplo de Maria e José, e como eles aceitarmos a missão divina, com coragem, humildade e amor, educando, guiando e iluminando aqueles que estarão ao nosso redor. E para você que chegou até aqui, eu convido agora para fechar os seus olhos e sentir e repetir as palavras dessa prece. Senhor Deus, Criador de todas as coisas,
A Ti rendemos nosso profundo agradecimento por nos concederdes a oportunidade de refletirmos sobre os exemplos imortais de Maria e José, pais espirituais de Deus que com muita fé e dedicação cumpriram com perfeição a missão a eles confiada. Que assim como Maria, possamos aprender a dizer: eis aqui a serva do Senhor, aceitando com confiança e coragem os desafios de nossa própria missão, mesmo quando eles nos parecem grandiosos ou difíceis. Que possamos, como José, sermos pais e educadores dignos, ensinando pela palavra, mas principalmente pelo exemplo, o valor da humildade, do trabalho e do amor incondicional. Pedimos, Senhor, que nos abençoe com a sabedoria necessária para cumprirmos nossas responsabilidades com o mesmo fervor, com a mesma entrega que Maria e José demonstraram em suas vidas. Que possamos ser luz na vida de nossos filhos, irmãos e todos aqueles que nos são confiados, ensinando-os a viver em sintonia com os princípios divinos. Que nossa missão, por mais simples que seja vivida com a consciência de que estamos cooperando para a evolução do espírito, para o bem da humanidade e para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Agradecemos, Senhor, pelas lições de amor e fé que nos deixaram Maria e José. Que suas virtudes nos inspirem e nos fortaleçam todos os dias. Que possamos, com coragem e humildade, seguir o exemplo de Jesus, sempre com amor, paciência e confiança nos desígnios do Pai. Que assim seja, e que tenham todos um Natal e um fim de ano muito abençoado.